Dia de relatório do USDA, soja fechou dentro da estabilidade para alta, milho caindo forte, 0,70 em Chicago e milho B3 também caindo 0,70. E tem um ponto importante aí, hoje foi um dia de queda, mais outro dia de queda de dólar. Dia de queda para o dólar, também com movimentos da guerra, é tudo que a gente vai falar hoje logo após a nossa vinheta. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, eu quero convidar você a deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Não vai te custar nada e vai ajudar muito a gente aqui, viu? Pode ter certeza. Também falar da palestra da Royal. Leve a palestra da Royal para o seu evento. É um monte de informação para você processar, mas a gente ajuda você na sua estratégia de compra e venda de soja, milho e dólar. Vamos lá, vamos começar aqui olhando para o nosso fechamento do dia. Ronaldo, vamos começar pelo dólar. O dólar caiu hoje 0,70 aí de queda. E outro ponto importante, bolsa hoje bateu mais outro recorde, tá? Então... O Ibovespa subiu bastante, né? Temos também milho caindo em Chicago, 0,70 de queda devido ao relatório do SDA. E soja ficando estável, 0,30 ali de alta dentro da estabilidade. Hoje a gente vai destrinchar para você esse relatório. Daqui a pouquinho a gente vai passar por vamos passar por clima primeiro, que também é importante para esse movimento agora, mas a gente vai focar bastante nos movimentos do relatório do FDA. Bom, Estados Unidos, você está vendo aí o mapa de previsão para 72 horas, de hoje a 3 dias. Não está ruim. Você está vendo essa faixa azul, que a gente está falando aí de 32 a 38 milímetros de água, que pega Kansas, Iowa, o Wisconsin, pega até o Michigan ali e também um pedacinho de Illinois. O ponto importante é que está tendo chuva para os Estados Unidos, as chuvas já estão acontecendo. E quando eu falo de Iowa e Illinois, são os maiores produtores de soja e milho. Então sempre que chover lá, sobretudo agora nesse início de plantio, vai ser pressão de queda para Chicago. Hoje talvez não, porque hoje a gente teve relatório do SDA, ou como a gente diz aqui no Brasil, o nosso famoso USDA, né? A gente teve relatório do USDA. Mas o clima é o que vai pesar. Quando a gente olha para os mapas de 7 dias, previsão para os próximos 7 dias, essas chuvas aumentam ainda mais. Então aqui no radar, você vai ver com cada vez mais frequência essa previsão de chuva para os Estados Unidos. E outra, Ronaldo, Estados Unidos está chovendo, mas aqui no Brasil também. Esse mapa dos próximos 15 dias mostra bastante chuva aqui no Brasil, só que aí fica um adendo. Como está o mapa nos próximos meses, que são muito importantes para essa safrinha, né, Ronaldo? Sobretudo porque essa safra a gente plantou muito espaçada. Goiás precisa de chuva até junho. Eu mostrei esse mapa, esse quadrinho aí, no nosso vídeo de segunda-feira. Aí em cima, na parte de cima, você tem abril, maio e junho dos modelos americano. Embaixo você tem abril, maio e junho do modelo europeu. Não tá legal ainda quando a gente olha de maio em diante, como eu tô falando, Goiás precisa de chuva até junho, e junho não tá mostrando um mês muito chuvoso até agora. Só que o que traz uma esperança é que esse maio tava praticamente sem chuvas no modelo americano, e você tá vendo aí no quadradinho de cima que já tem chuvas previstas. O que eu quero dizer é que o modelo tem mudado e tem mudado para melhor. Só que a gente está falando de previsão para muito tempo. A gente está em abril falando de previsão para maio. O mapa ele não vai acertar 100%. O que está se mostrando agora é que o mapa tem mudado para aumentar o número de chuvas. E isso vai ser sentido na precificação. É comum o mercado começar a precificar clima na segunda semana de abril. Porque a gente já está falando, o mercado gosta de olhar de mapas de 15 dias. Por isso até vou voltar aqui, o Pedro estava falando desse mapa, que é o mapa dos próximos 15 dias. 15 dias tem muita chuva. A gente chegou na segunda semana de abril, se tiver muita chuva para abril, os preços sentem pressão de queda. E aí já começa a precificar um pouco mais os mapas mais alongados, sobretudo de maio em diante. Mas a reflexão que fica dessa imagem que você está vendo agora é que o mapa de maio ainda não está muito bem, mas estava pior e tem começado a melhorar. Vamos falar então aqui do nosso relatório do SDA. Hoje foi um dia importante, dia de divulgações do SDA. O mercado não esperava alterações, mas elas aconteceram. Já falar um pouquinho aqui de soja, Pedro, a gente vai destrinchar aqui, mas falando um pouquinho de soja, o mercado esperava que o estoque final não mudasse. Mudasse pouco, tanto para soja quanto para milho. Para a soja não mudou, mas não mudou o estoque final. Ele mudou um pouquinho o consumo e mudou um pouquinho a exportação. A gente já vai falar de soja, só estou deixando aqui um adendo para você. Mas vamos começar falando de milho. Quais foram as alterações, Pedrão, que a gente teve aqui para milho? Ronaldo, para o milho,
Brasil e Estados Unidos praticamente nenhuma mudança, mas agora tem um ponto importante. No global, tivemos variações importantes, onde a produção global veio 3,60 milhões de toneladas acima, e isso muito devido à produção da Índia, que aumentou 3,2 milhões de toneladas. Então foi um acréscimo grande no mercado, né, Ronaldo? Tanto é que a queda do milho hoje em Chicago foi depois do relatório. É boa. Você que não entendeu Chicago caindo foi justamente por causa disso. Mas eu quero fazer só um parênteses aqui. Mercado global não se olha de milho, não se olha para análise nenhuma. Se você vê algum analista de internet aí falando, porque tem um cálculo para estoque global de milho, o próprio USDA, quando você lê o relatório inteiro, tem lá um recadinho dizendo, olha, a gente está medindo safras de períodos diferentes. Brasil está colhendo em julho, Estados Unidos está colhendo em setembro, tem muitos navios em trânsito no mar, então não considera-se estoque global para absolutamente nada. Esse em especial se considera porque ele trouxe 3 milhões, mais de 3 milhões, né, de produção a mais no estoque global, e não é 3 milhões que aumentou nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Argentina, nem na Ucrânia, que são os 4 principais exportadores de milho. Mas, inesperadamente, todo relatório do USDA você vai ter surpresa. Ele aumentou mais de 3 milhões de toneladas na Índia. Aumentou na África do Sul. E na Rússia também. E também na Rússia. Então, onde não se esperava que o USDA podia aumentar a produção, ele foi lá e aumentou. Por isso que o estoque global chamou a atenção. Porque a gente está falando de mais de 3 milhões de toneladas de uma vez só na Índia. Ninguém esperava que isso viesse. Por isso que a gente teve um Chicago caindo para milho, quase 1% de queda. Acabou puxando. B3 ela não tinha como resistir. Porque Chicago caía e dólar caía também. Então a B3 foi atrás. E clima também aqui bem positivo. E o clima para os próximos 15 dias positivos também. Então você já está entendendo um pouco do que pode vir de tendência para preço de milho pela frente. Dentro da consultoria, a gente mostra ali um gráfico que como é o comportamento do preço de milho em todos os anos. Nos últimos 3 anos, toda vez que chega em março, o preço começa a cair. É óbvio. Porque ele já está precificando o clima para a safrinha. Ele não está nem precificando a safrinha em si. Está precificando o clima para a safrinha. Então fica essa atenção aí. Mas vamos falar, o nosso tempo é curto, vamos falar de soja aqui. Como é que veio o relatório para a soja, Pedro? Soja veio dentro da expectativa, né, Ronaldo? E para quase geral, levemente positivo, né, Ronaldo? Estados Unidos. Eu imagino que você consiga ver na sua tela. Eu vou fazer de novo esse recado. Se você está vendo no Instagram, a imagem pode ficar muito pequenininha. No YouTube está um pouquinho maior, mas onde quer que você esteja vendo, dá uma pausa, você consegue aumentar o vídeo aí, ou manda uma mensagem, a gente envia esse relatório para você. Aumento no consumo interno. Dentro da consultoria, eu já tinha falado que poderia vir esse aumento no consumo interno. Redução na exportação. Quase que um matou o outro. E aí o estoque final de milho de soja dos Estados Unidos ficou praticamente inalterado. Um pouquinho de aumento na produção do Paraguai, mas eles também mexeram na produção do Brasil. Só que não na produção 25-26, na produção 24-25. Mas o que pesou mais foi o aumento no consumo interno americano, por causa daquela história dos RNs, que a gente já falou aqui em outros vídeos, e aí o mercado entendeu que pode ter mais apetite para soja lá dentro dos Estados Unidos. O relatório do USDA, em suma, foi isso daí. Isso que foram os grandes destaques. Quero pedir de novo para você deixar sua curtida, seu comentário, enviar para alguém e siga a Royal, por favor. Olha a hora que a gente está soltando esse vídeo hoje, em dia de relatório. Hoje foi um dia bastante corrido, mas a gente fica aqui até tarde, madrugando, para entregar informação relevante para você. Então, só deixa a sua curtida, seu comentário, envia para alguém. Siga a gente, são 4 passos aí, 5 passos, 4 passos, que não vão custar nada para você. 40º dia de guerra, Pedro. Dólar caiu, petróleo ficou num vai e vem, chegou a mais de 4% positivo, depois ficou 0-0, chegou a negativo, voltou para 1% de queda. O que está acontecendo no mercado? O mercado não está precificando o cessar-fogo, para deixar isso bem claro aqui. Porque teve o cessar-fogo, tudo despencou, dólar despencou, depois não teve cessar-fogo no mesmo dia,
Petróleo continuou caindo, hoje voltou subindo um pouquinho, mas ainda está abaixo do 100. O que está sendo entendido pelo mercado? Que a guerra pode estar perto do fim, que os Estados Unidos recuou, que talvez o Trump esteja até arrependido de ter começado essa guerra. Tem um livro do Trump, eu não estou lembrado se ele escreveu esse livro na década de 80 ou na década de 90. Eu acho que ele escreveu esse livro na década de 80, que chama Arte da Negociação. O que ele está fazendo, ele descreveu exatamente no livro que ele escreveu. Leia esse livro, é um livro interessante. A gente está falando de um homem que chegou na presidência dos Estados Unidos, então, gostando dele ou não, a gente tem algo a aprender de muito relevante com ele. E ele fala no livro dele, você tem que ser um blefador de pôquer. Joga lá em cima para pegar aqui embaixo. E exagera. Tem horas que a frase que ele usa é você em alguns momentos vai ter que ser selvagem. Ele usa esse termo no livro dele. E é o que ele foi. Ele disse que ia dizimar o Irã, ia exterminar a população, toda uma civilização persa, para depois recuar. Então ele está blefando, e o que o mercado entendeu, o mercado leu o livro do Trump, é que a guerra pode estar chegando perto do fim. E aqui você tem a foto do J.D. Vance, que é nada menos do que o vice-presidente dos Estados Unidos, que pode ser o grande interlocutor, aí, o responsável do encontro com o presidente do parlamento iraniano nessa sexta. Só que isso não vai ser resolvido num dia, isso vai se alongar no final de semana. Então espere com toda certeza novidades sobre essa guerra no final de semana para a abertura da semana que vem. Tem Israel e Líbano também, né? Sim, e tanto é que o cessar-fogo, depois não cessar-fogo, está sendo exatamente por isso. Israel, no dia do cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã, Israel atacou o Líbano e isso aí causou um alvoroço no mercado, essa preocupação de voltar a guerra entre Israel e Estados Unidos. E agora, hoje à noite, agora há pouco, Israel parece que está buscando conversa com o Líbano para resolver isso aí, né, Ronaldo? Porque o problema de Israel, a gente até colocou aqui Israel no Líbano, porque não é Israel com o país Líbano. O problema é o Hezbollah que fica sediado no Líbano. Uma coisa que você vai ouvir aqui da gente, que talvez você não esteja ouvindo na grande mídia, é que o Hezbollah é um grupo terrorista, assim como o Hamas e vários outros grupos terroristas financiados pelo Irã. Israel tem agora uma chance quase que única de talvez até eliminar o Hezbollah. A gente está falando de um grupo terrorista. Hezbollah é um grupo terrorista que mata vários israelenses ao longo dos anos. Israel tem uma chance quase que única de eliminar esse grupo agora. Por isso que Israel não parou os ataques no Líbano. Israel não está atacando o país Líbano. Israel está atacando bases do Hezbollah, que é um grupo terrorista que tem armamentos pesados por causa do financiamento do Irã. E foi o que Israel falou, não vou recuar, não vou ter cessar-fogo, porque talvez eu nunca mais tenha uma chance como essa de eliminar esse grupo terrorista que é um braço do Irã. E aí foi que o Irã falou, então a partir de agora o estreito está fechado de novo, porque no cessar-fogo tem que ter cessar-fogo também Israel e Líbano. Mas teve uma questão do Irã estar liberando navios lá no estreito, né? O Irã está liberando 15 navios por dia aí no estreito durante esse período, até essa resolução desse cessar-fogo realmente concreto, né, Ronaldo? 15 navios não é bom, mas também não é nada, porque a gente está falando de 500 navios, mais de 500 navios parados no estreito, navios de petróleo, e o Irã não estava liberando absolutamente nada e agora resolveu liberar pelo menos 15 por dia para passar ali. Mas o ponto é esse, fique atento ao final de semana, porque novidades da guerra podem vir aí para precificar movimento de mercado na reabertura. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu quero que você deixe o seu comentário aí, você que ficou aqui até o final, me fale se você acha que a guerra pode estar caminhando para o fim ou se você acredita que a guerra vai durar ainda alguns dias. Porque se essa guerra durar, essa queda de dólar que a gente está vendo aqui agora, ela vai se reverter. Queda de petróleo, petróleo abaixo de 100, isso tudo volta a subir. Então deixe aí nos comentários se você acha que a guerra pode estar caminhando já para o seu finalmente ou não. Se você acha por causa dessa situação de Israel, isso pode se estender por mais um tempo. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, Pedrão. Até a próxima, Ronaldo. Até mais.